Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Vamos ver e ouvir dirigente importante, um dos mais importantes do futebol do Flamengo. Mais uma vez, a determinação aqui do presidente Rodolfo Landim, as determinações aqui é para irem para cima dos 3 campeonatos. Se vai ser possível ou não. Um ponto que é o seguinte, eu queria deixar claro aqui que o Flamengo não disputa 3 campeonatos, né? O Flamengo não disputa 3 campeonatos. O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputa a Copa do Brasil, o Flamengo disputa a Libertadores e o Flamengo disputa também as eliminatórias de uma Copa do Mundo. Que quando saem as convocações, o Flamengo perde 4, 5 jogadores. Para quem tem um pouquinho de discernimento, para quem tem um pouquinho de conhecimento e análise de futebol, em qualquer clube do mundo, quando você perde uma sequência aí de 2, 3 jogadores titulares, com mais 2, 3 reservas aí, assim, sente. E não foi diferente do que aconteceu lá para trás, quando tiveram as convocações. Em todo lugar do mundo, quando se tem a convocação nacional para uma data FIFA, se para o campeonato. Aqui não para, aqui continua. E o Flamengo, por ceder tantos jogadores à seleção, às seleções, é um dos mais prejudicados, sem dúvida nenhuma, e é uma discussão antiga. Ela foi motivada dessa vez pela não inclusão do Arrascaeta no jogo, e o time do Flamengo sente demais a falta, né? E sentiu a falta do Arrascaeta no jogo contra o Ceará. E muita gente ficou se perguntando, né? Mas por quê? Cadê o Arrascaeta? Não vai jogar? Foi poupado para quê? Para defender a seleção do Uruguai? Então, no final das contas, teve esse desabafo aí do Marcos Braz, que é legítimo, né, Vitor Birner? É mais do que legítimo. Eu já cansei de falar aqui 500 vezes, quem acompanha a linha de passe sabe a minha opinião. Seleção para mim é secundária. A seleção só é prioridade na Copa do Mundo. Ainda se houvesse alguma chance da seleção brasileira não se classificar ao Mundial, eu ainda acharia injusta a convocação, mas tudo bem, vamos discutir o assunto. No mais, a seleção brasileira agora só serve para a gente preparar uma equipe que não está conseguindo muito bem por enquanto, apesar de ser um técnico muito bom, para o que vai acontecer no Catar. Então, eu acho que o diretor de futebol do Flamengo, o vice de futebol do Flamengo, está completamente certo. O clube não pode, por exemplo, perder um campeonato brasileiro, porque no final das contas a diferença é que os seus jogadores são convocados e de outro time que concorre não tem jogadores convocados, né, porque é a preferência do técnico. Se o técnico mudar a preferência, ou se mudasse o técnico ao longo do caminho porque tivesse uma crise, isso poderia mudar. Então também não cabe ao dirigente tentar, na hora de contratar, saber quem vai ou não vai ser convocado. Isso foge do controle do dirigente de futebol. Então ele está completamente certo. Eu assino embaixo do que ele disse. Só quero colocar uma vírgula. O Flamengo estava classificado na Libertadores. Se o Arrascaeta tinha algum problema, o Flamengo podia ter poupado o Arrascaeta, até por conta do clima bélico que poderia ter acontecido no jogo contra o Olímpia. Mas isso também não serve como argumento pleno, porque no final das contas, eu acho que o clube deve ter o direito de escalar os seus jogadores quando quiser e não quando a seleção brasileira permitir. Mas, de qualquer maneira, havia uma solução para o erro de ter jogo em data FIFA, especificamente para a rodada desse final de semana, que era ter poupado a Arrascaeta contra o Olímpia, Jean. Então, mas eu só acho que assim, a gente precisa separar esse discurso, porque a gente falar mal das seleções, da CBF, das convocações, a gente repete isso semanalmente, né? E as coisas não mudam, as coisas vão continuar assim porque os times continuam jogando nas datas FIFA, o que é um absurdo. E o Flamengo é, para mim, indiscutivelmente, ou foi indiscutivelmente, o maior prejudicado. Esse é um ponto, e é um ponto de
de fácil concordância. Ninguém vai discutir isso e é muito fácil, e torcida todo mundo concorda, e o dirigente concorda, e os jogadores concordam, embora não falem, e todos os jornalistas concordam. Mas eu acho que assim, existem discussões, a partir do momento que esse problema não se resolve, e esse problema não se resolve muito por conta dos dirigentes dos clubes de futebol, a gente entra nas discussões específicas. E aí que eu acho que, de fato, você pode discutir. Não acho que a gente deva exigir, de alguma maneira, dos dirigentes escancarar quais são as prioridades dele. O Marcos Braz, mesmo que ele ache o seguinte, cara, a Libertadores é a nossa prioridade absoluta, o brasileiro está em segundo lugar e a Copa do Brasil a gente vai escalar quem der para escalar. Mesmo que ele pense assim, e não acredito que pense porque o Renato gosta das Copas e tudo mais, ele não vai dizer. Então a gente não precisa nem exigir que isso seja dito. Mas acho que questionamentos pontuais têm que ser feitos. E esse questionamento em relação ao Arrascaeta, ele precisa ser feito. E não é questão de culpar a seleção, no caso do Arrascaeta. A gente fala tranquilamente, o Pedro estava aqui comigo e concordou, acho que a gente concordou que, acho que era você, Pedro, se não for, me desculpe, que o Arrascaeta não deveria... você mesmo, Birner, concordou que o Arrascaeta não precisaria jogar o jogo da Libertadores, até por toda a tensão e todo o clima que havia se criado em torno da presença dele no jogo. O Flamengo estava classificado, né? Era uma mera formalidade e tinha um jogo que não era fácil contra o Ceará. Então eu acho que assim, essas questões pontuais é que precisam ser discutidas. E nessa questão pontual, eu não consigo entender realmente essa priorização pela Copa num jogo já classificado e tendo a imaginar, né, que essa priorização ela é feita pelo treinador que tem essa tradição de preferir os jogos de Copas do que os jogos por pontos corridos. Eu tô muito de acordo com o Jean quando ele fala que certos debates são corriqueiros. Toda semana a gente fala, semana de convocação a gente fala, semana de quando o jogador vai para a seleção a gente fala, semana que tem jogo de seleção a gente fala. A gente brincava há pouco tempo, né? Regra de impedimento, mata-mata, aquelas discussões que dariam 3 programas aqui, a gente não ia chegar talvez a uma conclusão definitiva. E essa situação de calendário também. E aí eu vejo por um outro prisma, Jean. A pauta desde ontem, a discussão da torcida e a discussão de muita gente, era a situação do Arrascaeta. Inteligente que o Marcos Braz não senta ali para dar coletiva sem pensar num ponto futuro, sem pensar em tirar o foco de uma situação. Ele hoje conseguiu desabafar, ele atirou para cima do vice-financeiro, ele atirou para cima da CBF, ele atirou para cima do calendário, e ele não entrou exatamente em qualquer rota de colisão, se tem que poupar o Arrascaeta, se não tem, se ele se meteu no trabalho do Renato, se ele não se meteu, e ele não se meteu de fato, ele fala, não teve um alinhamento. Aí ele já sai caminhando para dizer que eu disputo 3 competições, eu disputo eliminatórias, a CBF não sei o que, a data FIFA. Então tem muito também de uma inteligência de conduzir uma narrativa ali que ele conseguiu tirar, ele desviou todo o debate. Mas por isso que eu estou falando disso agora. Sim. Mas ele tem razão de qualquer jeito. Exatamente. Não, Pedro, a razão dele alguém tem dúvida aqui que se o Arrascaeta e o Gabigol estivessem à disposição do Flamengo durante a Copa América, o Flamengo teria mais pontos no campeonato do que tem hoje? Há alguma dúvida sobre isso? Eu concordo, Jean. Há alguma dúvida? Então ele está certo. Acho que Calçado concorda. Ele está certo. Eu só estou tentando entender por que ele virou esse tiro, um discurso repetitivo, que daqui a 2 semanas, quando o Flamengo for jogar contra o Atlético, também no final de semana, com desfalques, e se porventura tiver um desempenho abaixo ou tropeçar, vão se falar de novo que o Flamengo é prejudicado, como os outros clubes são, que o calendário não fala. Eu não estou dizendo que ele está errado, Birne, não me entenda mal, e o torcedor também deixa bem claro. Mas o que você está dizendo é que ele não tocou no ponto que é de maior crítica. É isso, né? Exatamente. Ele conduziu o assunto. Todo mundo certo sempre. Exatamente. Ele conduziu o assunto para onde ele queria e não debateu exatamente o cerne da questão, que assim como o Jean, eu acho que é interessante, que é sobre a situação do Arrascaeta. Como manejar. Não tem uma clareza exata que tinha que se tirar o Arrascaeta contra o Olímpia. Entendo quem defende. Mas acho que tinha também ali um orgulho ferido do Flamengo, que apanhou muito dos dirigentes paraguaios e não ia baixar a cabeça. Então já que falaram muito, pegaram muito no pé dele, eu vou poupar aqui. Não acho. E também não tenho certeza, aí tentando entender junto com profissionais do Flamengo, se o Arrascaeta já tinha qualquer mínimo sinal de fadiga antes desse jogo. Pelo que entendi, ele apresenta imediatamente após o jogo. Não sei se o indicador estava errado, se foi uma coisa ali mínima, que já se poupou agora para não estourar na frente por sequência de viagem, mata-mata e seleção. Então, assim, o debate que a gente queria entender e participar e ouvi-lo, como o Jean disse, ele conseguiu desviar. E aí ele cai para essa situação que, obviamente, ele tem razão. De CBF, de calendário, disso tudo, que eu tô com você nessa página, Vitor.
Paulo, oi. Você acha que essa questão do definir prioridade, ela cabe só ao técnico, ou você acha que tem de ser um tema repartido com a instituição, com os dirigentes, que é peso demais para um técnico, mesmo sendo esse técnico o Renato, decidir? E eu até te faço a pergunta porque nos tempos de Grêmio, o Renato escancarava, né, as prioridades e dava a cara para bater como se ele estivesse decidindo sozinho. Nesse caso, o casamento Renato e Flamengo, você acha que cabe uma decisão dupla, né, institucional, ou o técnico com comissão técnica é suficiente para definir? Nunca o treinador sozinho, jamais. Pelo seguinte, eu imaginar uma empresa. Não é o presidente da empresa e seu conselho diretor que dão a linha de atuação da empresa. É o diretor comercial, que é uma pessoa super importante dentro da empresa, mas não é ele que pode dar as diretrizes, deve dar. Isso tem que partir de quem está hierarquicamente acima. Eu também não acho que a diretoria deva simplesmente dar ordens e o treinador ele tem autonomia para uma série de coisas, principalmente na questão técnica dentro do campo. Agora, naquela que envolve milhões de reais, que qual é o valor de o título da Libertadores e uma disputa no Mundial? Quanto se ganha ganhando a Copa do Brasil? E o brasileiro? Hoje você ganha dinheiro em todas. Então isso também tem que ser definido em conjunto. O clube não pode estar na mão de um treinador. É que a gente aqui no Brasil, nós acostumamos, não é o caso do Flamengo recente, mas todos têm uma queda por isso, que é o seguinte: você contrata o treinador, ele é o anteparo da diretoria. É ele que leva as bordoadas, ele leva todas as pancadas, ele é o cara que vai ser demitido, ele é o cara que enfrenta a torcida, ele vira assessor de imprensa. Isso acontece muito. O clube contrata o treinador para que a diretoria seja esquecida. Então, não é esse o caminho. O Renato é uma figura enorme, mas ele precisa tratar isso com a diretoria. Vem cá, eu estou precisando, eu não vou conseguir, nós não damos conta de tudo. Bom, o treinador está dizendo. Então tá bom. O que nós vamos fazer? Renato, você tem que fazer assim, assim. Esse torneio aqui para nós os três são importantes, óbvio. Eu também diria isso. Mas, e se precisar abrir mão de alguma coisa? É nesse aqui. Isso tem que ser com a diretoria. Não é obra da cabeça do treinador, porque na hora que tiver... Não é o caso do Flamengo, né? Mas um clube de futebol tem tantas pendências, e essas pendências, quem sabe, é a diretoria. E quem produz e fatura é o time. Então, é preciso ter uma harmonia aí. O Brás está muito bom para participar de uma mesa redonda, ele fez um belo diagnóstico, só que, diferentemente de quem participa de mesa redonda, ele pode mudar. A nossa área de atuação termina aqui, dizendo, olha, isso aqui está errado, isso aqui está matando o futebol brasileiro, a gente estou falando isso só quase há 40 anos, né? Que é o tempo que eu tenho na área, é a mesma história, a mesma conversa, sempre. Né? Então, nós estamos falando isso há 40 anos, o futebol brasileiro se distanciando do mundo civilizado da bola. Aí vem um cara forte do futebol e fala a mesma coisa. Só que eu não posso agir, não devo, não é minha missão, não posso tocar nisso. Ele pode. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, só para ficar em 5 clubes, tem mais de 50% da torcida daqueles que gostam de futebol no Brasil. Porque a cada pesquisa aumenta o número de pessoas que não ligam mais para futebol. Já é a maior torcida do país, quem não gosta. Quem não gosta, a maior torcida do Brasil é de quem não gosta. Então, em volume de gente. É ele que pode mudar. Ele conversa com esses clubes, traz o Cruzeiro, que traz o Atlético, o Inter, o Grêmio. Eles mudam o futebol brasileiro rapidinho. Eles tentaram fazer uma liga. Sabe o que aconteceu com a liga? Nem começou, já fez assim, ó. Previsível. Lembra que a gente falava aqui? Isso aí não vai dar certo, não é para essa geração, não nasceu ainda o dirigente de futebol no Brasil que vai mudar, ele não nasceu. Ele nem em gestação está. Nós estamos muito atrasados. Então, é o seguinte, né? Quem pode mudar está fazendo o diagnóstico. Aquele que faz o diagnóstico, mas não pode mudar, a gente gostaria, mas não é a nossa missão. Ele pode mudar. Ele se reúne com esses caras, chegam na CBF e fala assim, vamos dar um basta. Traz os patrocinadores, quem põe dinheiro no futebol, e diz para eles, nós temos algo em que vocês vão ganhar muito mais. Cada real que vocês investem vai valer 3. Hoje vale 0,80. Vocês estão afim, não? Ou não?
Os patrocinadores estão pondo dinheiro, vão topar. E assim que começa a se mudar. Eles estão, a briga política na CBF, quem é o presidente? Onde é que está o presidente e tal? Então, o cenário é para manter tudo como está. Então, esse tipo de manifestação do Braz, acho legal, positiva, mas se ele não agir, não serve para nada. Reclamar, deixa com a gente, Braz. Isso a gente faz muito bem. Você cuida do Flamengo e do futebol brasileiro. Você pode. Com 40 milhões de torcedores juntos, você pode. A gente não dá. Linha de passe, nossa hashtag, você segue ligado, participando.